Olá a todos os entusiastas da nossa tão querida e amada arte marcial chinesa, o Kung Fu. Como sempre, o Kung Fu em Foco trazendo personagens, grandes celebridades da nossa tão querida e amada arte marcial chinesa. Não é isso, Lu? Isso mesmo, bem-vindo, fanáticos do Kung Fu. E hoje conosco um grande entrevistado multifacetado dentro e fora do Kung Fu. Não é isso, Bruno? É isso aí. Hoje, um grande prazer em receber o Shifu Adriano Ropero, sexto grau, garra de águia pelo Instituto Living Kei, doutor em letras e também instrutor-chefe da Xizan Kung Fu. Shifu Adriano, seja muito bem-vindo. Obrigado por me receber, é um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. E mais uma vez eu queria parabenizar vocês três pelo trabalho, pela iniciativa e pelo grande sucesso que têm alcançado. Espero que vocês continuem por muitos anos trazendo esse programa de qualidade. Pessoal, e para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu tenho a honra de iniciar esse giro de perguntas. E já vou começar perguntando, eu sei que o Shifu Adriano ele tem uma escola muito bem estruturada de Kung Fu, né? Nós estávamos até conversando em off aqui sobre algumas iniciativas que ele faz dentro da Xizan. Eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre a questão da biblioteca virtual que ele montou para os alunos e como é que foi essa repercussão entre eles. A parte da biblioteca é interessante, porque ela é um sonho antigo, na verdade, que a gente tem de poder acessar as técnicas. Não recorrer simplesmente à memória, mas poder ter uma biblioteca ou algum lugar que a gente pode acessar. Quem já treinou com o grão-mestre Liu Kei, ele tem essa biblioteca escrita, né? Ele desenha tudo. Eu não tenho a menor habilidade para desenho. Minha filha aos 4 anos estava desenhando melhor que eu já. Já não tinha mais nada para ensiná-la. Então e com a pandemia, ela foi o empurrão que a gente necessitava. É claro que a gente não tem a estrutura profissional ainda para fazer essa biblioteca, mas nós conseguimos estruturar muito bem um esboço, um rascunho de como a gente pode até melhorar em cima dessa ideia. Então, a gente conseguiu fazer uma biblioteca gravando todas as técnicas curriculares, né? Desde a faixa branca até o terceiro Tuan, quarto Tuan. E isso é muito legal. O feedback, o retorno é muito legal, porque eles estão com dúvida, conseguem acessar. E nós também fizemos essa videoaula, essa biblioteca em formato de videoaula. Então, muitos alunos, às vezes, eles vão lá para aprender a técnica e depois eles vêm para a aula comigo para corrigir o que eles aprenderam. E felizmente tem sido um sucesso. O retorno dos alunos assim tem sido muito legal e vale muito a pena. Isso é um conselho. Se você conseguir dispor de tempo, faça isso na sua escola, que o retorno é muito bem-vindo, é muito enriquecedor para toda a estrutura da escola. Interessante. Eu mesmo sou um dos beneficiados disso e falo de meu próprio conhecimento que me ajudou bastante e tem ajudado aos colegas de treino. Agora, falando um pouquinho mais sobre a sua trajetória, assim, iniciando a falar da trajetória do Kung Fu, né? Aquele garoto franzino que começou lá atrás já teve uma grande trajetória até ser o instrutor-chefe e se tornar mestre, né? Isso inclui até viagens internacionais e campeonatos. Conta um pouquinho pra gente essa história, essa trajetória aí da luta aí no Lei Thai, como é que foi lutar? Já lutou Suai Jiao na China também? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu não era garoto franzino, não, tá? Para quem não sabe, eu fui criado na roça, né? E a roça forja o seu corpo. Então, aos 16 anos de idade, eu tinha praticamente o mesmo corpo que eu tenho hoje. E isso é uma característica de quem cresce na roça, assim, porque você tem essa parte física o tempo todo. Mas o que é bem diferente de um treinamento esportivo também. Às vezes eu converso muito com as pessoas explicando isso, que o treinamento esportivo ele é muito exigente, né? Porque você vai fazer um trabalho pesado você pode dar um tempo, descansar. O treinamento esportivo não, ele é cronometrado, ele é exaustivo psicologicamente, fisicamente, tudo mais. Bom, mas voltando à pergunta, eu comecei a treinar em 98, eu tinha 18 anos na época, já se vão aí indo para 23 anos agora esse ano. E eu iniciei na arte marcial procurando um autoconhecimento.
O meu grande objetivo era o autoconhecimento. É claro que eu era fã de lutas, fã de arte marcial, principalmente a chinesa especificamente, mas eu sempre entendi que o foco da arte marcial era o combate. Depois, para frente, eu revi essa minha posição, mas no início, para mim, o foco era o combate, Depois a gente pode falar mais sobre a revisão que eu fiz da minha posição. E desde, eu lembro, com 3 meses de treino, o meu professor, agora mestre Emerson, chegou: vai ter um campeonato em São Paulo, quem quer participar? Eu falei: eu quero. O que você quer fazer? Eu quero lutar. Ele falou: não, você acabou de começar a treinar, você não vai lutar, você tá louco? Aí ele me botou para fazer outra coisa lá. Aí, com 5 meses de treino, vai ter outro campeonato. Quem quer? Eu. Parecia o burrinho do Shrek. Quem quer? O que você quer fazer? Eu quero lutar. Ele falou: então vai lutar. Aí eu fui para o campeonato, foi minha primeira experiência com luta. Apanhei bastante, não sabia que um soco doía tanto, porque eu nunca tinha tomado um soco de verdade. Foi uma coisa assim terrível, pavorosa. E me apaixonei. Nossa, mas é uma adrenalina, uma coisa. E nisso eu continuei todos os campeonatos a partir do segundo. Sempre que eu fui competir, eu ia competir em combate. Primeiro, porque eu acreditava que essa era a estrutura, que esse era o foco, o centro da arte marcial. E eu me lembro também do primeiro campeonato que eu fui, que eu não lutei, eu vi um lutador muito proficiente, muito bom, destruindo em todas as suas lutas, Gilson Furquim. E na hora que ele ganhou uma luta com um chute na cara que quebrou o nariz do adversário. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei: eu quero lutar com ele. Aí depois eu fui conversar com ele, ele tinha o mesmo peso, eu falei: eu quero lutar com você. Porque era assim, muita admiração, eu admirava muito a técnica dele, a qualidade dele. E aí eu fui treinando, almejando isso. Em 3 anos eu já estava lutando no avançado. Já era faixa preta, eu alcancei a faixa preta muito rápido, já estava lutando no avançado. E isso foi em 2001, teve a Copa do Brasil no ginásio do Ibirapuera, que eu cheguei no avançado e que lutar na mesma categoria do Gilson Furquim. E aí, quando começou o campeonato, eu me encontro com ele. E aí, Gilson, tudo bem? Tudo bem, a gente já se conhecia. Legal. Putz, cara, cheguei no avançado, tô na mesma categoria de peso que você vai lutar? Ele: não, infelizmente eu machuquei o joelho e não vou lutar nesse campeonato. E aí depois ele parou de lutar em campeonatos e meu sonho de lutar com ele nunca se concretizou, porque seria um aprendizado fantástico. Em 2001 também foi o ano que eu fui campeão brasileiro. Eu fui campeão da Copa do Brasil, depois eu fui campeão brasileiro também em 2001, no avançado já, na categoria até 70 quilos. Só que nesse ano eu entrei em crise existencial, assim, dentro do Kung Fu. Porque, embora eu fosse faixa preta já, eu não entendia muito bem como funcionava o combate e o treino. As duas coisas, o treino, a aula regular, e a luta que eu fazia no campeonato, elas não coadunavam. E a partir daí eu entro num período sabático, eu continuo lutando praticamente todo dia, em treinos, né, na escola, continuo treinando e pensando, estudando, refletindo. Esse também foi o período que eu estava na faculdade, entre 2001 e 2005. Depois eu fiz o mestrado, o doutorado, e nesse período todo eu continuei estudando, treinando e lutando e tentando entender melhor aquelas dúvidas que eu tinha dentro do Kung Fu. Em 2012, minha cabeça já está mais no lugar e eu decido voltar a lutar. 2012, no começo de 2012 é um ano que tem mundial. O nosso mundial é a cada 3 anos, né, da TWKSF. E seria na Malásia. Eu já tinha experiência do mundial aí, eu já tinha começado a arbitrar na Alemanha em 2009. Em 2009 eu fui para o mundial da Alemanha, fiz o curso de árbitro, fui aprovado e arbitrei lutas no mundial. Até então eu não sabia, porque primeiro você pega a certificação de árbitro B, e depois a de árbitro A. E normalmente a equipe de arbitragem não permite que o árbitro B seja árbitro central no Lei Thai. Mas na Alemanha eles me permitiram que eu fosse árbitro central, mesmo sendo nível B. Depois eu vi o tamanho, eu não sabia, na hora eu não sabia, depois eu vi o tamanho da honra que eu tinha sido cedido, garantido, uma honra muito grande. Mas a partir de 2009, o grão-mestre Lee também me convidou para trabalhar com arbitragem aqui no Brasil, eu me tornei coordenador. Nessa altura do campeonato eu já sou 3º Tuan, indo para o 4º Tuan, e eu começo a trabalhar na coordenação de arbitragem aqui no Brasil.
Foram 5 anos como coordenador de arbitragem no Brasil, uma experiência fantástica. E nesse período que eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer o Chifu Luiz Felipe, o Chifu Bruno Barros, que a gente, no final das contas, eu dei aula para vocês três, né? O Luciano é meu aluno de garra de águia até hoje, eu dei aula de arbitragem para vocês. Mas, assim, foi muito enriquecedor. Aprendi muito sobre campeonatos e tudo mais. Mas aí, voltando na minha digressão, em 2012, eu decidi que eu queria lutar no Mundial. E, nesse momento, eu converso com o mestre Liu Winkei, falo, mestre, eu quero lutar no Mundial. Só que tinha um porém nesse ano. Fazia já uns 10 meses que eu não conseguia andar, porque eu tive uma hérnia de disco que atacava meu ciático, e em 2010 eu fui convidado, olha só quantas datas, em 2010 eu fui convidado pelo grão-mestre Li para dar aula na escola dele. Em 2010 eu comecei a lecionar no Instituto Liu Winkei de Artes Marciais. E em 2011 eu tive esse problema de hérnia de disco, e eu não conseguia ficar em pé mais do que 1 minuto, 2 minutos no máximo. E eu dava aula, eu sempre dei todas as aulas, eu dava aula sentado. Quando eu tinha que me levantar para ensinar técnica, eu levantava e ensinava técnica, o Luciano se lembra, né? Aí quando começava a doer muito, eu sentava de novo, pedia para o aluno repetir. Tinha até um cajado, assim, quem já viu o Senhor dos Anéis, o Gandalf, sabe, assim? E também contei muito com a ajuda dos mais graduados para me ajudar nesse período. E aí eu digo para o grão-mestre que eu vou lutar no Mundial, ele fala, mas como? Você não fica em pé? Como você vai lutar? Aí a minha resposta para ele foi, eu aguento ficar 2 minutos em pé. Um round dura 1 minuto e 30, aí eu descanso. Bom, mas deu tudo certo, eu começo meu treinamento, e nesse momento já tô bem, assim, mais amadurecido, todas aquelas questões que começaram lá em 2001. E aí eu faço treinamento, consigo me preparar fisicamente, perder o peso, entrar em forma, resolvo meu problema da coluna e eu vou pro Mundial 2012, faço 2 lutas, ganho as 2 lutas e consigo, e o mais importante do que ganhar as lutas é de fato colocar em prática tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu pensei e voltar mais enriquecido para poder devolver isso para os meus alunos, para poder trazer essa experiência aos meus alunos. Entretanto, depois disso, também eu perco meio que a permissão de lutar, porque o Brasil precisa de árbitros em mundiais, aí eu volto para a arbitragem. Aí eu participo do Mundial de 2015 na Argentina ainda como coordenador, na coordenação da arbitragem. Foi uma experiência muito enriquecedora, fantástica aquele campeonato. 2018 eu tive que assistir como espectador, não como espectador porque eu estava conectado pela internet com os alunos, porque foi nos Estados Unidos, meu visto foi negado por nenhuma razão aparente. Mas em 2018 eu não pude ir para os Estados Unidos, mas eu pude ir para a China. O grão-mestre me convidou para competir num campeonato de Shuaijiao, na cidade de Baoting. Aí eu fiquei mais uns 20 dias lá na China e foi muito enriquecedor também lutar lá, entender, ver uma estrutura profissional, porque nós somos amadores, né? E a estrutura da China é profissional. Eu fui lutar com um chinês, mismatch total, sem condições de competir com eles em grau de igualdade, não porque seja chinês, mas porque eles são profissionais e nós somos amadores. Bom, basicamente essa é a minha trajetória em campeonatos que o Luciano pediu. Ficou alguma coisa para trás? Não, muito legal, Chifu. E é isso mesmo, acho que, né, o Felipe e eu tivemos a oportunidade de ter estudado a arbitragem com você, né, aqui no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro, inclusive, né, e era sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho também, né, eu queria que você contasse um pouco de alguma experiência interessante, né, que você teve, né, como árbitro, né, e com essa experiência toda de arbitragem internacional, né, sendo árbitro pela TWKSF, e também da importância, né, das escolas de Kung Fu se prepararem para isso, né, de realmente estudarem a arbitragem, como que você vê tudo isso? Isso é uma coisa muito interessante e importante para todos os professores, para todas as escolas pensarem, porque todo mundo adora uma festa, todo mundo adora celebrar, mas nem todo mundo quer organizar a festa. E eu sempre digo que num campeonato, as estrelas do campeonato são os atletas. E todo o foco do campeonato tem que ser sobre os atletas. A experiência do atleta tem que ser inesquecível.
para ele ter a melhor performance da vida dele naquele momento, para com isso o campeonato cresça em nível, cresça em status. Então a gente tem que preparar. Só que para essa experiência ser de fato uma experiência enriquecedora, que vá contribuir com o atleta e que o atleta vá contribuir conosco, nós temos que trabalhar muito lá no fundo. A gente tem que fazer toda essa preparação. E essa preparação, como você bem lembrou, Chifu, é uma preparação ali de base mesmo. Toda escola precisa trabalhar a arbitragem, toda escola precisa trabalhar as regras, toda escola precisa formar árbitros, ter uma estrutura, ter alunos engajados na organização. Tem uma coisa muito importante que eu falo, é que o tanto que o Kung Fu nos beneficia, às vezes é incomensurável. Agora a pergunta é, como você beneficia o Kung Fu? Como o Kung Fu se beneficia de você? O que você pode fazer pelo Kung Fu? Tem uma frase que eu sempre falo para meus alunos, né? Botando um pouquinho de peso nas costas dele, que é assim: o que você faria se o futuro do Garra de Águia dependesse de você? O que você faria se o futuro do Garra de Águia dependesse de você? Aí, independente da resposta, eu falo, então faça, porque depende. O futuro do Garra de Águia depende exclusivamente de você. Assim como o futuro de Kung Fu depende exclusivamente de você. Então, é nossa obrigação, é nossa função fazer isso. Eu tive várias experiências legais, enriquecedoras. Aprendi muito com as equipes internacionais, trabalhando com o pessoal da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Argentina, da Alemanha, pessoas generosas, pessoas gentis, pessoas profissionais. O maior aprendizado que eu trouxe de volta foi isso, que a gentileza é maior que tudo, que a generosidade é maior que tudo e que o profissionalismo tem que estar sempre no topo, independente, a gente quer diversão, a gente tem que ser profissional ao máximo. Essa experiência. Agora, experiências ruins também bastante, por exemplo, uma coisa muito comum que infelizmente a gente encontra em campeonatos é equipes inteiras de atletas vão competir sem conhecer as regras. Isso é terrível para a imagem do campeonato, para a qualidade do campeonato, para a imagem do campeonato e para o bom andamento do campeonato. O campeonato fica totalmente travado porque você tem que parar o tempo todo para explicar as regras. Como árbitro central, às vezes tem que parar para explicar para um atleta que está revoltado que ele tomou uma falta porque ele puxou a camiseta. Você fala, então, está na regra que você não pode puxar a camiseta. Se você puxar a camiseta, vai ser uma falta. Eu tive um campeonato terrível que um atleta deu um golpe, um soco e fez um knockdown, ou seja, o outro atleta caiu de joelhos no chão. Quando o outro atleta caiu, eu apitei. Ainda assim, ele chuta a cabeça do outro atleta. Eu não tive segundo pensamento, desclassifiquei imediatamente o atleta que chutou. E nisso vem a equipe do atleta dizendo, mas por quê? Você não pode atacar um atleta no chão. Se fosse o UFC, você seria desclassificado. Quanto mais nesse campeonato aqui. E, assim, eles desconheciam as regras. E isso gera todo um debate com a equipe toda desse atleta, porque pelo desconhecimento das regras. Então, isso é essencial para que a gente consiga, de fato, elevar o nível dos nossos campeonatos e ter uma experiência melhor, que todas as equipes envolvidas tenham esse conhecimento básico de regras. Fantástico. Aqui falar? E tem outra coisa também, essa é uma experiência terrível, talvez quebre um pouco o clima do programa, não sei se vocês editam as entrevistas, mas, por exemplo, teve um campeonato que eu estava arbitrando como árbitro central, e isso é importante também do professor pensar como é importante preparar bem o seu atleta, principalmente para um combate de contato total, de full contact. Um atleta, eu estava arbitrando a luta como árbitro central, um atleta tomou um chute na cabeça e ele teve parada cardíaca. Eu estava nesse evento. Você estava nesse evento, o Luciano também estava. Foi uma coisa aterrorizante, 5 minutos de massagem cardíaca para recuperar esse atleta. Ele sobreviveu, mas é uma coisa que a gente não quer. A gente está numa festa, a gente não quer ver uma coisa dessa de maneira alguma,
Mas, e muitas vezes você observa também atletas totalmente destreinados, você vê aquela diferença enorme, você tem que interromper a luta, e aí vem as equipes reclamarem, tudo, falam, não dá para ter essa luta não pode acontecer, a gente vai ter uma tragédia. Às vezes a tragédia acontece com 10 segundos de luta, você não tem como evitar. Tá ok? Então, é por isso que é importante, além de conhecer as regras, também entender a importância e a seriedade que é com levar atletas preparados, de fato, preparados para uma competição desse calibre. Pessoal, agora sim, recebendo aqui hoje, mestre Adriano Roupeiro. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Tem uma colocação muito interessante que o mestre Adriano faz, eu já ouvi ele falando algumas vezes, que eu concordo gênero, número e grau, que é a questão de, no Kung Fu nós temos muitas variações, muitos estilos e muitos braços, né, dentro do Kung Fu, do que se pode fazer e o como se pode trabalhar com o Kung Fu. Mas um erro, se eu que poderia dizer assim, muito comum, é, por exemplo, a pessoa que é do garra de águia, aí ela vai lutar sandá. O cara do garra de tigre, aí ele quando luta, ele luta sandá. O garra de águia não se prepara para lutar garra de águia. O garra de tigre não se prepara para lutar garra de tigre. O pessoal sente essa deficiência em teoria e prática. Você falou do seu período sabático. No seu período sabático, você refletiu sobre essas colocações também? Como é que foi isso? Exatamente por isso. Foi exatamente por isso. Eu assisti a minha luta que foi gravada, que eu fui campeão brasileiro, assistia as lutas que eu fiz naquele campeonato e comparava com a minha prática. Não, mas não tem conexão uma coisa com a outra. O meu treino não tem conexão com a minha prática. Por quê? Várias razões históricas e tudo mais. Hoje em dia, eu formulo isso de uma maneira bem simples. Você treina Tai Chi Chuan? Você treina Tai Chi Chuan? Então você luta Tai Chi Chuan. Você não sabe lutar Tai Chi Chuan? Então você não sabe Tai Chi Chuan e pronto. Você não sabe lutar garra de águia? Então você não sabe garra de águia e pronto. Você treina garra de águia, não quer dizer que você saiba garra de águia. O que acontece? A modalidade de combate que a gente tem, principalmente a modalidade esportiva que a gente tem, ela tem algumas regras que restringem alguns golpes ou algumas coisas que são treinadas dentro de cada estilo. Entretanto, não restringem o método, o estilo, não restringem os princípios, não restringem golpes, socos. Mas o que acontece é que, normalmente, nós temos essa falta de preparo do atleta. Essa falta de preparo do atleta normalmente acontece pela falta de preparo do professor. A gente pensa no Kung Fu no Brasil, o Kung Fu no Brasil é altamente difundido, ainda é muito pouco perto de outras artes marciais, a gente tem muito espaço para crescer. Só que esse crescimento depende de muita pesquisa, de muito treino e de muito aprimoramento dos professores. Muitas vezes o professor vai comentar comigo, eu não tenho muito aluno, não está crescendo, está patinando. Geralmente, por que será? Geralmente a resposta é só uma. A qualidade do treino não é boa. Normalmente a resposta é essa. Por quê? Porque falta o preparo de professor. A gente treina, muitas vezes eu falo, eu sei Kung Fu, eu vou dar aula de Kung Fu, tá errado. Você sabe Kung Fu não quer dizer que você seja professor, você tem que fazer uma preparação para ser professor. A gente faz uma faculdade inteira para aprender a ser professor. Eu fiz letras, são 5 anos para aprender a ser professor, para aprender a dar aula. E depois, quando você vai para a sala de aula, você percebe que aqueles 5 anos não foram suficientes. Depois de mais 5 anos de sala de aula, você fala, agora eu estou mais ou menos como professor. Então, não é porque você sabe uma coisa que você é capacitado a ensinar aquela coisa. Então, eu sei Kung Fu. Agora eu vou aprender a ser professor para dar aula de Kung Fu. E aí tem outro problema. Eu sei Kung Fu, eu sei dar aula de Kung Fu. Vou abrir uma academia. Tá errado. Um empresário abre uma academia, não é um professor que abre uma academia. Se você for empresário, você abre academia. Se você é professor, você dá aula. Professor não é empresário. Eu quero abrir uma academia, então eu vou aprender a ser empresário agora. Eu vou aprender a ser empresário para poder abrir, antes de abrir uma academia. Não adianta abrir a academia primeiro e ser empresário depois. Adianta, mas é correr atrás do prejuízo. Bom, mas aí você vê essa qualidade na formação dos professores mesmo. Por várias ações históricas. Eu acabei de dar uma aula sobre isso, é uma aula de
10 horas, 20 horas que a gente vai poder falar sobre isso. Mas por razões históricas, a gente tem o básico da luta, que é essa modalidade esportiva que a gente tem, que é kickbox, que é chute e soco. No nosso caso, pode ter queda. Diferente do kickboxing, que não pode ter queda, a gente tem o chute, tem o soco e pode aplicar queda. E, normalmente, o professor se contenta a treinar o aluno para esse básico. E, de fato, eu sempre falo para meus alunos, se você aprender a fazer o chi-chui, chi-chui é soco reto. Se você aprender a fazer chi-chui direito, um kou-chui direito, você pode ser campeão mundial. Você não precisa saber agarrar de águia. E não é porque você sabe dar um soco reto e um gancho que você sabe agarrar de águia. Você sabe dar soco reto e gancho. Você sabe dar chute reto, chute circular, chute giratório. Você não sabe agarrar de águia. Isso é básico de qualquer luta. Se você for treinar agarrar de águia, você vai aprender isso. Se você for treinar karatê, você vai aprender isso. Se você for treinar boxe, muay thai, kickboxing, qualquer arte marcial, hapkido, você vai aprender esse mesmo soco, esse mesmo chute. A diferença, isso aí é o básico do básico. O grande problema é que a gente para no ensino do básico. A gente não evolui para o ensino da arte marcial em si específica. E o ensino da arte marcial específica, ela requer toda aquela cultura chinesa, o pensamento chinês, a história da arte marcial, e isso precisa de muita profundidade. E às vezes estou falando isso, vão falar, poxa, o Adriano é arrogante. Não, eu me ponho no lugar, porque eu comecei a dar aula há 20 anos atrás. E eu não tinha preparo para dar aula também. Eu vejo que os meus alunos sofreram muito. Por quê? Porque eu fui aprendendo durante o percurso. Às vezes eu já vi a pessoa se orgulharem. Eu fui o primeiro aluno. Falei, o primeiro aluno, o professor não está tão bem preparado ainda. O último aluno, o professor já está mais bem preparado. Hoje, os meus alunos se beneficiam muito de todos esses erros, todos esses desacertos, de toda essa pesquisa. Mas, assim, eu sempre digo, está no professor essa questão. E do professor, a partir do momento que você se torna professor, é um caminho de eterno aprimoramento, eterno desenvolvimento. Se você é professor, você sempre tem que estar lendo um livro. Se você é professor, você sempre tem que estar treinando. Uma coisa que sempre me incomodou na arte marcial, principalmente na chinesa, é o professor que não treina. Pô, garra de águia é bom? É bom mesmo, é bom mesmo. É? Então por que você não treina, professor? Não, mas eu já treinei. Não, porque você não treina agora. Por que você não treina agora se é bom? Você está querendo que eu treine, falando que é bom para mim, querendo me vender isso, e você não treina. Então, um professor é um caminho eterno, para sempre. O meu grão-mestre, ele treina até hoje, ele estuda até hoje. E treinar e estudar a implicação disso é sempre mudar de opinião. É sempre rever. Hoje, eu tenho essa opinião, baseada em todo o treino, estudo e fatos que eu tenho, empíricos e teóricos. Se eu treinar mais, se eu estudar mais, talvez minha opinião mude. E isso é natural do desenvolvimento de cada um. E isso é imprescindível para um professor. Então, respondendo de uma maneira agora mais concisa, o grande problema aí é o professor. Tem que sempre continuar se desenvolvendo para aí sim continuar devolvendo, contribuindo com a arte marcial chinesa. Eu estava aqui compenetrado aqui na explicação e me contendo para não fazer as minhas perguntas, e agora a gente vai fugir da curva. Tive auxílio sim, arquivo confidencial tipo fantástico, tipo Faustão, consultei as bases, os colegas, a esposa, a família, o cachorro, e temos algumas boas perguntas para o Shifu Adriano Ropero, que o povo quer saber. Como diz o Luiz Felipe, né? Isso aqui está mais para a revista Caras, revista Tititi, né? Dentro de todas as suas habilidades, e nós sabemos, está o Kung Fu Garra de Águia, letras, né? Mas existe aquela máxima de que Kung Fu está em tudo, né? E eu sei pelo menos, né, que você é um excelente pai, um pai presente, estou sempre aí no tatame, suas crianças cresceram no nosso meio ali, estão sempre até hoje. E tem uma discussão eterna na sua casa, que é quem cozinha melhor e o porquê. Queria saber qual o seu prato principal no preparo e por que ele é o melhor do que o da sua esposa.
Olha, eu vou ser objetivo, cientificamente objetivo nessa resposta. A Misa cozinha melhor. Não é o que Agora, consta. a Misa cozinha melhor. Eu gosto mais da minha comida. É diferente. Eu sempre falo, porque isso é uma questão psicológica, filosófica de amadurecimento. Normalmente as pessoas falam, se eu gosto é porque é bom. Não necessariamente. Eu gosto porque eu gosto, ter uma resposta emocional da infância. O meu prato principal é arroz, feijão com costela. Costela é aquela vaca atolada, costela com mandioca. Quando eu faço, eu engordo 5 quilos em uma refeição. Mas assim, e aí minha defesa, eu não cozinho muito porque eu gosto demais da minha própria comida. Como eu gosto demais da minha própria comida, quando eu cozinho eu como demais, eu engordo. Mas objetivamente falando, cientificamente falando, a Misa cozinha bem melhor. Esse é um garoto bem desperto. Vamos lá, Bruno. Essa aí, tipo, essa aí foi para não ter retaliação em casa, né? A gente tem que cobrir todas as bases. Tipo, ainda nesse, né, Eu falando... sempre Pode tenho... falar, pode falar. Desculpa. A sabedoria oriental. Shi, Jin, Shen. Tranquilidade, energia e espírito. Tem que estar presente o tempo todo. Eu falo, esteja descontraído, esteja relaxado, mas esteja alerta o tempo todo. Sempre alerta, como se estivesse num combate. A minha esposa está ouvindo, eu tenho que estar sempre alerta. Vem cá, tipo, ainda falando sobre... ainda entrando nesse tema de que o Kung Fu tá em tudo, né? Uma outra curiosidade é que você é doutor em letras, né? E como é que isso influenciou o seu Kung Fu e como é que o Kung Fu influenciou também desse seu desenvolvimento acadêmico? Bom, eu sempre, desde quando aliás, antes de eu entrar na escola, eu sempre tive um desempenho acadêmico acima da média. Eu sempre tive facilidade acadêmica. Quando eu entrei na escola, eu já estava alfabetizado e tudo mais. Então, minha curvatura dentro do acadêmico sempre foi muito fácil, suave para mim. Agora, aí tem questões sociais, né, que são super importantes. Na minha família, ninguém jamais tinha feito faculdade. Basicamente, minha família não sabia o que era uma faculdade. E quando eu termino o ensino médio, eu entro num outro período de crise ali, que eu estou com 18 anos de idade, eu começo Kung Fu bem nesse período mesmo. E a partir daí, um novo mundo se abre para mim. Um novo mundo se abre, um mundo de trabalho. Eu sempre falo da palavra Kung Fu e todo professor fala da palavra Kung Fu. Fu quer dizer pessoa. Kung eu traduzo como excelência. O Hanzi, o ideograma de Kung, ele é trabalho e força. Quando você junta trabalho e força, ou seja, persistência, determinação, repetição, você vai ter excelência. Então, Kung Fu, para mim, eu entendo sempre como pessoa excelente. E o que a arte marcial chinesa me ensinou, lembra que eu falei que eu entrei para o autoconhecimento? É que com determinação, com trabalho, a gente pode atingir lugares que a gente achava antes que era inacessível. Todo mundo pode fazer isso? Eu não sei, porque existem as condições sociais e psicológicas e emocionais de cada um. Mas eu sei que o Kung Fu, ele pode ensinar isso pra gente. A arte marcial, ele pode ensinar isso pra gente. E é isso o que eu levo no coração a cada aula que eu dou. Eu sempre falo que o magistério é um exercício de amor puro. Se você não vai ensinar porque você tem amor, não ensine. Não vai dar certo. É um ato de compartilhar o que você tem. O que o Kung Fu me deu foi muito rico. O que o Kung Fu me deu foi essa possibilidade de ampliação de mundo, de falar, não, é possível. É possível. Eu não consigo fazer as flexões de braço. De repente, eu estou fazendo 100 flexões de braço. É possível. É possível. Desde que eu tenha apoio, desde que eu tenha família, desde que eu tenha amigos, desde que eu tenha uma estrutura, que eu tenha profissionais capacitados, é possível. E eu tive sorte de ter ótimos Xionti, ótimos companheiros de tatame. Eu tive um ótimo professor, o mestre Emerson, que eu comecei em Araraquara com o mestre Emerson.
Então, isso foi uma coisa fantástica. Essa família me dando apoio, me ensinando. E eu percebi que com isso eu poderia atingir, sozinho não iria lugar algum. Mas com essa família marcial e com essa estrutura, eu poderia atingir espaços que para mim antes eram inimagináveis, eram insondáveis. E a partir daí eu falei, não, enfiei a cara nos livros, fui fazer faculdade, fiz faculdade e também aprendi que o desenvolvimento, ele é fantástico. Quanto mais você se desenvolve, mais você é capaz de ajudar todo mundo que está ao seu redor. Normalmente, as pessoas vão atrás do conhecimento, do desenvolvimento, inicialmente por fins egoístas. E eu falo, tudo bem, vá por fins egoístas, não faz mal. Mas quanto mais você aprender, quanto mais você desenvolver, mais você vai ajudar todo mundo que está ao seu redor. Mais você vai ser capaz de ajudar sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os seus filhos, seu companheiro, sua companheira. Quanto mais você desenvolver, então, e foi nisso que eu também fiz a graduação, fui fazer mestrado, porque eu queria me desenvolver e entender. E assim, é riquíssimo, para quem não teve essa oportunidade, o Luiz Felipe está fazendo doutorado agora também, né? A gente aprende o que é ser pesquisador, o que é de fato mergulhar num assunto, o que é destrinchar as minúcias, fazer pesquisa de fontes. E isso, o Kung Fu me levou àquilo, me levou a esse desenvolvimento acadêmico. O desenvolvimento acadêmico voltou e eu falo, não, eu tenho que aplicar esse desenvolvimento acadêmico no Kung Fu também, que o Kung Fu precisa muito disso. E eu tenho a obrigação de devolver para o Kung Fu que o Kung Fu me deu. Então, é nesse sentido que eu fui trabalhando. Eu sempre lembro que, durante a minha graduação de letras, né, eu trabalhava, eu era motorista de caminhão na época, eu treinava Kung Fu e já ajudava meu professor aqui em Araraquara dando aulas, e depois eu ia para a faculdade. Aí as pessoas falavam, Adriano, uma hora você vai ter que escolher entre Kung Fu e trabalho. Ah, mas não tenho dúvida, o trabalho vai para o espaço, vou ficar só no Kung Fu. Mas assim, basicamente é essa relação que se estabeleceu entre o desenvolvimento acadêmico e a arte marcial em si. Na verdade, elas estão intrinsecamente ligadas, elas não são mundos à parte, elas são a parte do mesmo mundo. E devem sempre ser. Pessoal, recebendo aqui hoje Mestre Adriano Ropero. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que rola por aqui. E nesse momento eu preciso perguntar ao Não Chifu precisa Bruno de nada. Barros, Pode levar em frente. contra as lágrimas do nosso querido Luciano. Chifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Não, infelizmente, a gente vai precisar, né, de uma última pergunta, uma pergunta derradeira, né? E eu acho que a gente pode convidar, claro, porque tanta coisa bacana foi colocada aqui pelo Chifu Adriano, né? E merece um segundo round. Mas, por enquanto, a pergunta derradeira, quem vai ter essa honra? Luciano, eu sei que você está se tremendo. Você quer fazer a última pergunta? Não, pode fazer a sua. Posso fazer, então tá bom. Eu falei que 2021... Faz duas, eu faço resposta curta. Opa. Eu já falei que 2021 meu coração está maior, está aberto, que eu cederei o espaço devido ao Chifu Luiz Felipe, que eu não pegarei mais no pé dele. Chega, o coração amplia. Exatamente. Ai. Chifu, eu acho que todo mundo do Kung Fu que já passou, que começou a dar aula, teve não só um, mas eu acho que vários momentos sabáticos, né, dentro do Kung Fu. E para mim, eu vivi vários e vivo até hoje. E quanto mais a gente estuda, mais períodos a gente tem. Essa é a verdade. Fica mais questionador e mais períodos a gente tem. Como é que é para você hoje fazer a formação de pessoas que farão a formação de outras pessoas? Ou seja, você hoje, o seu nível é formar professores. Né? Eu já há algum tempo venho passando por isso, fiz muita bobagem no começo, continuo fazendo algumas bobagens, mas como você disse, a tendência é as bobagens diminuírem. Né? Como que você enxerga hoje os pré-requisitos para alguém sair para dar aula de Kung Fu especificamente? Bom, eu já dei uma dica anteriormente, o principal, eu sempre penso, antes de mais nada, nas virtudes. A base do ensino tem que ser o amor. Tem que partir de um lugar bom, de um sentimento, e o amor e a generosidade, de poder compartilhar uma coisa boa com outras pessoas. Essa é a função básica do professor. Eu sempre digo que ser professor é a segunda profissão mais importante de qualquer país.
A primeira profissão mais importante é de quem faz comida para gente, do agricultor. A segunda é o professor, porque sem professor a gente não vai desenvolver nem a agricultura no futuro. Não vai ter médicos, engenheiros, nada. Agora, o professor é muito importante, então a gente tem que aprender a respeitar muitos professores, e o professor tem que aprender que o magistério, às vezes tem que tomar cuidado. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu sempre digo, se você for bom no que você faz, se você estiver baseado nos princípios adequados, morais, ideológicos, filosóficos, você vai ser bom. E se você for bom, você vai ter retorno financeiro. Agora, se sua motivação for financeira, acima do amor, da generosidade, da pedagogia, do desenvolvimento pessoal, provavelmente você não vai ser um professor bom e não vai ter muito sucesso. Você pode ter sucesso financeiro, mas não sucesso como professor. Então, para mim, as qualidades, eu sempre falo, o currículo, a técnica, ele é o básico. A formação de um faixa preta, que quando a gente aceita como tuti, como discípulo, como filho da família, ela tem preceitos morais muito rígidos. Então, não vou aceitar, eu sou uma ponta preta de outro professor. Eu posso treinar com você e o ano que vem você é faixa preta? Eu falo, dificilmente você vai ser faixa preta o ano que vem. Por quê? Porque eu ainda não te conheço o suficiente. E você não me conhece o suficiente. Talvez você não me queira como seu pai, como seu tutor, como seu mentor, se você me conhecer melhor. Então, é importante que o aluno me conheça, para ele poder decidir se quer que eu o guie. E assim como é importante também que eu conheça o aluno, para saber sua determinação, seu caráter, sua personalidade e tudo mais, se está dentro disso. Então, hoje em dia, um dos maiores orgulhos, na minha escola eu tenho um varal de faixa preta. O meu maior orgulho é esse varal de faixa preta. Eu não tenho minha escola tem 300 alunos. Isso não é motivo de orgulho. Não adianta eu ter 290 faixa branca e 10 faixa preta. Não, 290 faixa branca, 3 faixa roxa e 2 faixa preta. Eu sempre falo que o sucesso não é mensurado no início. O sucesso é mensurado aqui no final. O sucesso é mensurado por quantos professores você está formando. Por quantas pessoas que de fato falaram, não, eu quero que esse cara me guie. Porque é na faixa preta que o aluno vai decidir se ele quer que você o guie mesmo pro resto da sua carreira marcial. Então é ali que o aluno vai te avaliar. Ali, respondendo uma pergunta offline do Luciano, que o aluno vai falar, sim, você é o meu mestre ou não, você não é meu mestre. Sim, é nesse momento. Então, quanto mais faixa preta você tem ali, maior é a faixa de sucesso que você está obtendo em transmitir esses valores, em transmitir esses princípios morais e essa perpetuidade. E eu cobro muito dos meus faixa preta, para ele se tornar faixa preta, pesquisa. Você quer ser faixa preta? Beleza, então você vai ter que saber história, você vai ter que saber filosofia, você vai ter que saber pensamento chinês, vai ter que saber história da arte marcial, você vai ter que saber todos os princípios da arte marcial que você treina, seja Tai Chi Chuan, seja Garra de Águia, seja Shuai Jiao. Você vai ter que saber isso para aí sim porque todo mundo pode duvidar da sua faixa preta, menos você. Você não, porque eu passei por isso e conheço muitas pessoas que passaram por isso. Eu sou faixa preta mesmo? Eu tenho uma faixa preta, mas eu sou faixa preta mesmo? Eu passei por isso e conheço muitas pessoas que passaram por isso. E eu não quero que os alunos tenham essa dúvida em nenhum momento. Quero que quando eles pagam a faixa preta, eu sou faixa preta. E eu posso continuar esse trabalho. É essa capacitação que eu busco, que eu procuro. Bruno, tem mais? Não? Encerramos? Como é que estamos? Tá na hora de encerrar, mas poxa, Chifu, acho que de tantas coisas que foram ditas aqui, em diversas aplicações diferentes, foi muito, muito, muito elucidativo. Uma coisa me chamou muita atenção, né, é essa questão de você se desenvolver o máximo para desenvolver essa responsabilidade de retribuir ao Kung Fu, né? E eu espero que essa palavra que você trouxe aqui para a gente, além de toda a experiência compartilhada aqui, ela realmente possa alcançar os corações, né, daqueles que estão assistindo
nessa entrevista e que a gente possa desenvolver, né, o mundo do Kung Fu aqui no Brasil especificamente, aumentando esse nível de responsabilidade, né, de cada um de nós, professores e também alunos, né? Queria te agradecer muito pela sua participação hoje aqui. E eu só queria saber o que você acha do Muricy voltando ao São Paulo, é só isso. Olha, eu confesso que desde 2012, a partir de 2012, eu me desliguei do futebol um pouco. Então, assim, mas o meu coração enxerga com bons olhos. É a pergunta polêmica do programa nos 48 do segundo tempo, minha gente. Muito obrigado, Shifu, agradeço aí o seu tempo, as suas palavras, né? E, Felipe, contigo. Então, mais uma vez, já me despedindo do pessoal, agradecendo, como sempre, o nosso convidado super especial, agradecendo a vocês, espectadores, que fazem esse canal crescer e que nos mandem perguntas, mandem questionamentos, diga quem é que vocês querem estar vendo aqui, o que vocês querem saber sobre o Kung Fu. Aqui é o berço da informação. Então, já me despedindo, com vocês, Fu. Pessoal, mais uma vez eu agradeço o convite e para mim é uma honra poder compartilhar essa entrevista com 3 expoentes do Kung Fu brasileiro também, com 3 brasileiros que se esforçam tanto, que se dedicam tanto. Esse programa é uma prova disso, o tanto que vocês estão trabalhando e o tanto que vocês estão retribuindo. E eu estou obrigado, não simplesmente pelo convite, mas obrigado pelo trabalho de vocês. E eu estou sempre à disposição de vocês, sempre que quiserem, eu estou aqui para conversar um pouco mais sobre arte marcial chinesa. Legal. Muito obrigado, Shifu. A foto final agora, faz uma pose bem bonita aí, vai tirar uma foto. Fazer só assim. Obrigado, Shifu. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.